Boa noite, pessoal. Sou a professora Vanessa. Na nossa aula dessa semana, eu vou fazer um pouquinho diferente das últimas aulas que a gente veio tendo aí, né, nesse período de pandemia. Então, eu vou fazer uma revisão aí das nossas primeiras aulas presenciais do curso aí de auxiliar de farmácia. Então, eu vou revisar para vocês, porque como provavelmente aí logo nós estaremos de volta, né, em sala de aula, com todas as condições, né, que foram, que vão ser necessárias aí para conseguir preservar, né, a nossa saúde e conseguir dar andamento ao nosso curso de maneira presencial. Então, eu vou fazer hoje uma revisão aí dos primeiros temas que foram abordados nas aulas, e aí para vocês conseguirem refrescar a memória e ter uma melhor na nossa próxima aula, né? Conseguir colocar principalmente a lembrança aí das nossas aulas, das atividades que foram feitas, e vocês conseguirem dar continuidade aí ao nosso curso. Então, vamos lá. Então, o tema que nós vamos recordar é sobre a diferença entre drogaria e manipulação. Então, normalmente, a grande maioria das pessoas, elas não sabem a diferença, né, entre drogaria e farmácia de manipulação. Então, a drogaria, ela vai ser um estabelecimento onde vai comercializar medicamentos, medicamentos fitoterápicos, produtos para a saúde, produtos para a higiene pessoal, produtos para maquiagem, alguns alimentos que entram dentro, né, da lista que são específicos ali, principalmente para suprir alguma necessidade do corpo da pessoa, né, alguma carência, como suplementos vitamínicos. Então, esses tipos de alimentos, eles podem ser comercializados principalmente em drogaria e também em farmácia. Então, qual que vai ser a diferença básica aí em drogaria e farmácia, né? Então, a farmácia em si, normalmente, é um estabelecimento onde ela pode comercializar todos esses produtos que eu falei, né, na drogaria, como medicamentos, produtos para relacionados à beleza, produtos que entram na parte de higiene pessoal, alimentos que estão restritos, né, a suprir alguma necessidade aí, carência do organismo. Porém, na farmácia, ela também consegue fazer o comércio de medicamentos manipulados, né? Então, isso aí é uma característica que a drogaria não consegue. Então, a diferença de farmácia e drogaria é que na farmácia nós conseguimos comercializar tanto produtos industrializados, como medicamentos industrializados, como também medicamentos manipulados. Já na drogaria, nós só podemos comercializar produtos, né, industrializados, medicamentos industrializados, também fitoterápicos, né, mas que não foram manipulados, né, não tem uma manipulação, uma farmácia de manipulação. Então, a drogaria, ela comercializa medicamentos, comercializa produtos de higiene pessoal, produtos de maquiagem, alguns alimentos, né, que vão suprir alguma necessidade aí especial da pessoa. Porém, ela não vai poder comercializar medicamentos manipulados. Então, quem comercializa medicamentos manipulados vai ser só a farmácia. No caso, seria a farmácia de manipulação. Então, aí vocês podem perguntar, professora, mas então como que acontece? Então, a drogaria, a diferença básica entre farmácia e drogaria seria essa, né? A farmácia pode comercializar os mesmos produtos que a drogaria, porém ela também pode comercializar medicamentos manipulados. E a drogaria não pode. Porém, o que acaba acontecendo hoje em dia, né? Então, mas eu tenho uma farmácia de manipulação e eu queria também comercializar no mesmo ambiente, né, os outros tipos de medicamentos aí das indústrias farmacêuticas. Então, como que eu posso fazer isso, professor? Então, na realidade, o que acaba acontecendo? Esse tipo de comércio, na realidade, por que não pode ser permitido? Por que na resolução ali, no código, né, da resolução da área da saúde não permite?
Porque o medicamento manipulado, ele é um medicamento personalizado, ele é um medicamento exclusivo ali para o paciente, né? Feito em quantidades, em condições diferenciadas do medicamento produzido pela indústria farmacêutica. Então, ele deveria estar exposto, né? Não da mesma forma que um medicamento feito da indústria farmacêutica, porque o prazo de validade ele é diferenciado e também as condições da produção do medicamento manipulado também acabam sendo diferentes, né, dos medicamentos ali produzidos pela indústria farmacêutica. Então, a sua venda pode ser feita em conjunto? Não. Na realidade, uma farmácia que comercializa tanto medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica quanto medicamentos manipulados, ela vai ter que ter um local onde nem que esteja uma separação, onde naquele local ela comercialize na prateleira somente produtos produzidos, industrializados, produzidos pelas indústrias farmacêuticas e outros produtos, né, que podem ser comercializados em drogaria e farmácia, que eu citei anteriormente. E no outro lado, né, ou seja, numa outra sala, num outro setor, um local onde esteja expostos os produtos manipulados, né, tanto medicamentos como pomadas ou produtos que são produzidos na farmácia de manipulação. Então, para eles não estarem juntos, né, os dois, tanto manipulado quanto os produzidos industrialmente pela indústria farmacêutica, juntos na mesma prateleira. Então, isso aí é uma exigência, né, que acaba sendo feita para eles, quando serem comercializados no mesmo estabelecimento, estarem separados. Porém, a gente sabe que hoje em dia, o que acaba acontecendo? Muitas farmácias que acabam manipulando, né, já tem a sua marca, manipula e também quer comercializar outros produtos, né, de indústrias farmacêuticas junto na mesma prateleira, o que acaba acontecendo? Muitas vezes elas acabam ganhando em ordem judicial o direito de comercializar esses dois produtos juntos, certo? Mas na resolução ali, na lei, não é permitido. Então, tem que ser separadamente, o comércio tem que ser feito separadamente e não os dois produtos juntos na mesma prateleira. Então, essa é a diferença, né, da farmácia de manipulação e a drogaria, certo? Então, na farmácia de manipulação, ela pode vender tanto produtos que podem ser comercializados numa drogaria, como também medicamentos manipulados, certo? Então, vamos para o próximo. Medicamentos. Então, quais os medicamentos hoje em dia que nós vamos se deparar aí numa farmácia, né? Tanto de uma farmácia ou numa drogaria. Então, hoje em dia a gente tem vários tipos de medicamentos, né? Para vários tipos de patologias e tratamentos. E a gente vai ter algumas classificações, né? Algumas especificações. Então, o que a gente vai definir principalmente, né? Medicamentos antibióticos, anti-inflamatórios, medicamentos controlados, medicamentos termoláveis, que são medicamentos sensíveis à temperatura, que têm que ser controlados, principalmente em lugares refrigerados. Medicamentos controlados, que são medicamentos que têm que estar em locais apropriados, né? Que tem que ter um controle especial e quem que controla esses medicamentos são os responsáveis, né? O farmacêutico, os auxiliares de farmácia que estão ali presentes, né, na farmácia cuidando do estabelecimento. Não pode ter acesso a esse tipo de medicamento qualquer pessoa, né, somente pessoas autorizadas. Qual a diferenciação, né, entre os medicamentos, marcas, tarjas, vamos ver que tem tarja preta, vermelha, medicamentos genéricos, medicamentos similares, medicamento referência. A gente vai ver qual que é a diferença entre principalmente esses três, medicamento genérico, referência, similar, né? Como que esses medicamentos eles devem muitas vezes estar dispostos nas prateleiras, nas suas disposição, como eles devem ser armazenados, como é feito o seu controle. Então a gente vai aprender um pouquinho de cada desses medicamentos para a gente conseguir aí ter uma compreensão melhor e na hora que vocês forem inseridos no mercado de trabalho, vocês conseguirem ter um amplo conhecimento, principalmente dos principais classes de medicamentos, quais as suas principais utilizações, por que tem essa diferenciação entre tarjas, medicamento genérico, similar, referência, qual que é a diferença entre eles, né? Ter conhecimento aí dos medicamentos controlados,
como que é feito a sua dispensação. Então, isso a gente vai abordar aí durante o nosso curso. Farmácia de manipulação. Então, na manipulação, o que a gente viu? Que na farmácia de manipulação, nós vamos poder manipular, né, tanto medicamentos quanto produtos da área aí da saúde, beleza, cosméticos. Então, nós vamos poder manipular medicamentos sólidos, líquidos e semissólidos. Então, exemplos clássicos que a gente viu nas primeiras aulas de medicamentos sólidos são cápsulas, comprimidos, pílulas. Medicamentos líquidos pode ser daí xarope, pode ser também alguns medicamentos em suspensão. Semissólidos, daí já vai entrar creme, gel, pomada, que entram todo que tem esse aspecto aí que nem é sólido e nem líquido, né? Um meio pastoso ou aquoso. Então, esse daí vai ser um dos medicamentos que a gente vai estudar aí na classificação de semissólidos. E só para conseguir relembrar, a parte de manipulação, que nós também vamos dar continuidade no curso, são medicamentos o quê? Personalizados, medicamentos que são feitos de uma forma exclusiva ali de acordo com o tratamento, terapia de cada paciente. Então, por isso que ele é um medicamento personalizado, que ele vai ser feito para cumprir ali com aquela terapia, com aquele tratamento, e ele não deve ser daí utilizado aí por outras pessoas, porque aquele medicamento ele foi manipulado de acordo com as suas necessidades. Agora nós vamos ver um pouquinho das primeiras aulas que a gente viu em relação à parte de relacionamento, comportamento pessoal, né? Competências que o auxiliar de farmácia e também o auxiliar de laboratório clínico tem que ter aí no ambiente de trabalho. Então, competência interpessoal. Então, aqui a gente viu nas nossas primeiras aulas em relação à parte comportamental, né? A parte de relacionamento, principalmente. Então, a gente viu que a grande maioria das pessoas hoje em dia tem uma grande dificuldade, principalmente nessa parte de competência interpessoal, que é o quê? A parte do relacionamento interpessoal. Então, muitas vezes a pessoa ela começa no ambiente de trabalho e nós vemos características onde ela tem a competência técnica, né? Então, o que é a competência técnica? Ela tem o conhecimento, ela sabe executar, tem conhecimento da função, da profissão, do exercício, porém, ela tem uma dificuldade na competência interpessoal. O que é competência interpessoal? É a base, né? O relacionamento interpessoal ali entre ela e as outras equipes de trabalho, os outros funcionários. Então, a gente debateu numa balança, né? O peso entre as duas competências, tanto a competência técnica quanto a competência interpessoal. Então, as duas, na realidade, acabam pesando. É lógico que a competência técnica ela é muito importante, né? Porque hoje em dia, se a pessoa ela entra num ambiente de trabalho e ela já tem um conhecimento específico, um conhecimento técnico, né? Ela já trabalhou em outras empresas ou ela já tem uma formação profissional específica daquela área, ela já vai ganhar muitos pontos, né? Em relação principalmente àquela função, aquele serviço, aquele trabalho. Porém, nós sabemos que hoje em dia isso não é o essencial. Então, tem que ter também a parte de relacionamento interpessoal. Então, não adianta nada a pessoa ela ser um ótimo profissional, ela ter um grande, né, um leque de conhecimento, de técnicas, ter formação, ter cursos, porém, quando ela chega na parte de relacionamento interpessoal, ela não conseguir se desenvolver, né, não se relacionar com outras pessoas. Então, um tem que estar relacionado com o outro, um tem que estar ali igualado ao outro para a gente conseguir ter um profissional 100%. Porque se a pessoa ela é um ótimo profissional, ela tem muita capacidade técnica, porém ela tem muita dificuldade em ter um bom relacionamento profissional com os outros funcionários, isso acaba tendo um grande peso dentro da empresa, porque você acaba não conseguindo encaixar essa pessoa em local nenhum. Então, hoje em dia, a competência interpessoal, ela tem também um grande peso
principalmente na parte de contratação. Uma pessoa que ela é fácil de se relacionar, uma pessoa que consegue ter um bom relacionamento com os colegas de trabalho, ela consegue, na realidade, se encaixar em qualquer perfil profissional. Porque qualquer atividade, qualquer função que ela for exercer, ela não vai ter grande dificuldade, porque ela tem um bom relacionamento. Né? Agora, pessoas que têm uma grande dificuldade em se relacionar, em ter um bom relacionamento interpessoal, principalmente com a equipe ou os colegas de trabalho, mesmo tendo um conhecimento técnico, né, um conhecimento específico da função, acaba muitas vezes tendo muito problemas e nem sempre vai conseguir desenvolver ali a sua função de uma maneira 100%. Então, isso aí acaba pesando muito, principalmente, né, no funcionário, né, na hora da contratação e também no exercício da função do profissional dentro da empresa. Então, também tem que ser considerado as duas competências, tanto o conhecimento técnico como o relacionamento interpessoal. As duas andam em conjunto. Então, não adianta a gente só ter a parte técnica, o conhecimento da área, porém a gente não conseguir ter um bom relacionamento. Então, as pessoas hoje em dia têm que saber o quê? Se relacionar com as outras pessoas no ambiente de trabalho. Ter um bom relacionamento profissional. Então, tendo um bom relacionamento profissional, normalmente essa pessoa vai conseguir ter um êxito ali nas suas funções, nas suas atividades, e com certeza ela vai ter uma equipe ali onde vai conseguir executar principalmente as suas funções, as suas tarefas, que a função ali, a atividade, né, do seu cargo ali vai exigir. Formações de impressões. Então, nas formações de impressões, normalmente isso daí está relacionado também com a parte de relacionamento. Então, as pessoas normalmente têm sempre uma postura em ter uma impressão, né, tanto positiva quanto negativa, da pessoa, da pessoa que você vai se relacionar no ambiente de trabalho ou de uma pessoa que você acabou de conhecer. Então, a impressão, na realidade, a gente fala que a impressão é a primeira que fica, né? Mas sempre quando você está no ambiente de trabalho, que você muitas vezes não tem muita escolha, né? Você tem que ter um bom relacionamento com o seu colega de trabalho, a gente sempre tem que procurar conhecer melhor o outro. Então, a gente nunca pode formar a nossa impressão de primeiro momento. Porque muitas vezes, da primeira impressão que a gente tem da pessoa, nem sempre vai ser a impressão correta. Muitas vezes nós temos um perfil diferente da outra pessoa, às vezes na primeira impressão que nós temos, nem sempre vai ser positiva. E se a gente dá ali a oportunidade de conhecer melhor, procurar, né, ter um bom relacionamento, deixar a parte pessoal de lado, né, ver mais pelo lado profissional, nós conseguimos aí ter um bom relacionamento e conseguir aí executar as funções necessárias dentro de uma empresa. Então, nós não podemos, nessa parte de formações de impressão, ter impressões por questões pessoais, né? Por formações de opiniões positivas, negativas, de questões pessoais, muitas vezes de comportamentos pessoais nossos. Então, nós temos que começar a ter impressões conhecendo melhor a pessoa e conseguindo, mesmo com as diferenças que todo mundo tem, procurando pontos onde você vai conseguir executar ali, ter um bom relacionamento profissional com essa pessoa e conseguir executar as funções necessárias no ambiente de trabalho. Então, isso é a necessidade que hoje em dia o profissional tem que ter para ter um bom relacionamento interpessoal. Todo mundo, toda função, toda atividade, empresa que for entrar o profissional hoje, em praticamente todas as áreas, você vai ter que trabalhar com pessoas e na grande maioria das vezes, né, cada um tem perfil diferente, tem uma criação diferente, costumes diferentes, e isso vai implicar aí, principalmente no relacionamento. Então, por isso que as pessoas, né, vocês têm que começar a ter formações de impressões relacionadas para o âmbito profissional e não pelo âmbito pessoal. E tentar procurar conhecer melhor a outra pessoa e dar a oportunidade de você conseguir ter um ambiente agradável de trabalho, que esse que é o fundamental.
quando você consegue ter um ambiente onde você consegue deixar as diferenças de lado, questões pessoais, questões que não estão relacionadas ao ambiente de trabalho, que muitas vezes você julga certo ou errado, você consegue muitas vezes trabalhar em equipe de uma maneira agradável para essa pessoa. E essa é a necessidade que tem que ter dentro de uma empresa. Então, aqui no final, a gente até, para relembrar, tudo que acontece no relacionamento interpessoal decorre de duas fontes, eu e o outro. Então, normalmente, sempre uma pessoa tem que tentar, né, ter ali a questão de dar outra chance, de conhecer melhor a outra pessoa, de tentar ter um bom relacionamento, deixando as diferenças de lado, deixando a questão pessoal e enxergando de uma maneira onde vocês consigam formar uma equipe ou você consiga ter um bom relacionamento para vocês conviverem bem e ter um bom ambiente de trabalho. Então, essa é a necessidade principal aí para você conseguir ter uma boa competência interpessoal, um bom relacionamento interpessoal seu com a outra pessoa, né, com o colega de trabalho, com a equipe, com o chefe, né, com o proprietário do local, então o seu superior. Então isso é a parte principalmente de relacionamento pessoal. Como valorizar sua imagem? Essa parte de valorização da imagem está relacionado com a parte de a maneira que você deve se comportar no ambiente de trabalho, né? Como você consegue valorizar sua imagem, de se mostrar um profissional mais prestativo, um profissional dedicado, um profissional que vá ter os conhecimentos, as necessidades ali que o cargo vai exigir. Então, algumas sugestões, né, que são sempre eficientes, principalmente para você conseguir ter um bom relacionamento, ter uma imagem bem vista no ambiente de trabalho, são essas regrinhas que eu vou falar para vocês, relembrar com vocês agora. Segurança, né? Então, o profissional hoje em dia, para ele ter uma boa imagem no ambiente de trabalho, ele tem que ser seguro daquilo que ele faz. Então, a segurança, normalmente nós conseguimos o quê? Quando nós temos um amplo conhecimento daquilo que nós estamos executando. Quanto mais conhecimento, né? Quanto mais uma gama de conhecimentos que nós adquirimos a respeito da profissão, do cargo, do local, das funções executadas, mais segurança eu vou ter naquilo que eu faço. E eu vou conseguir passar essa segurança também para as pessoas que estão ao meu redor. Então, isso aí é uma coisa que acaba valorizando a sua imagem. Organização. Organização é essencial, principalmente dentro de uma empresa, no local de trabalho, porque a organização demonstra, né, como que você consegue lidar ali, principalmente com a parte de documentações, com a parte relacionadas, né, às atividades do seu trabalho, quando solicitadas, muitas vezes, algumas documentações ou qualquer parte, né, da execução do seu serviço, você vai conseguir entregar de imediato, porque você é uma pessoa organizada e consegue ali ter de uma maneira fácil e de uma maneira onde você consiga não ter muita dificuldade para encontrar aquilo que está sendo solicitado. Então, a organização é uma coisa que também valoriza a imagem do profissional no ambiente de trabalho. Não deixar nada para depois. Quando a gente deixa muitas vezes as coisas, vou deixar para fazer amanhã, vou deixar para fazer outro dia, né? Não preciso fazer hoje, né? Hoje eu já fiz muito, não preciso fazer mais. Então, isso aí não é uma visão legal do profissional. Então, na realidade, a gente tem que evitar essa mania de muitas vezes deixar para fazer depois. O que nós conseguimos fazer hoje, sempre executar no mesmo dia, né? Isso aí mostra que você é um profissional dedicado, um profissional responsável, um profissional que está ali trabalhando, executando a sua função de uma maneira correta, né, que não está encebando, enrolando, né, fazendo coisas que muitas vezes não deveria, né, fazer ali na hora do expediente, deixando as tarefas suas para fazer depois. Então, sempre que for para deixar para alguma função, alguma tarefa, né, para fazer mais tarde,
isso daí tem que ser relacionado a se realmente não deu tempo de fazer no dia. Daí a pessoa pode deixar para fazer outra hora. Entusiasmo, né? Sempre ser uma pessoa que tem... O que é o entusiasmo? Uma pessoa que está sempre disposta, né, a querer fazer coisas novas, a ter mais conhecimentos, a ter o entusiasmo ali das questões de estar sempre procurando coisas, ser proativo, né, de procurar coisas diferentes, coisas novas para executar na função. Então, isso daí é uma coisa que acaba valorizando a imagem do profissional, que não é aquele profissional, né, acomodado, que acaba não tendo mais ânimo para executar suas tarefas, suas funções, e aí acaba muitas vezes desvalorizando um pouquinho a imagem desse profissional na empresa. Boa comunicação. Então, a boa comunicação hoje é essencial, né? Saber se comunicar, saber como você vai conversar com um colega de trabalho, com o seu superior, saber se pôr, né, na hora de falar, de colocar as palavras corretas, né? Evitar, dependendo do tom de voz, saber da maneira que você fala, que muitas vezes da maneira que você impõe o seu tom de voz, muitas vezes uma frase pode ser interpretada completamente diferente da maneira com que você estava tentando expressar. Então, isso é muito importante, a boa comunicação. Quando uma equipe, né, uma pessoa tem uma boa comunicação com os funcionários, com os colegas de trabalho, com o seu superior, ela consegue ter o quê? Uma boa imagem, né? Ela consegue ter uma boa imagem dela no ambiente de trabalho, porque ela é uma pessoa que ela consegue expressar e colocar o ponto de vista dela, o que tem que ser executado, o que tem que ser mudado, de uma maneira onde a equipe ou os outros colegas de trabalho consiga compreender e também executar daquela forma. Então, a boa comunicação é essencial no ambiente de trabalho, porque quando falta uma comunicação, acaba o serviço, muitas vezes, acontecendo várias falhas que aí acabam atrapalhando o andamento correto, né, da empresa. Então, isso daí, a comunicação, ela é essencial no ambiente de trabalho. Gramática. Gramática está relacionado com a parte, né, de escrita. E muitas vezes isso é uma dificuldade hoje em dia, né, que a maioria das pessoas tem, porque a maioria das vezes escreve abreviado, né? Usa aí os meios de comunicação, Facebook, WhatsApp, e acaba deixando aí de ler livros, revistas, né? Fontes aí que tenham principalmente referência, e muitas vezes acabam tendo uma grande dificuldade em ter uma gramática correta, tanto na hora de falar, quanto na hora também de escrever. Então, isso aí é uma dificuldade nacional aí das pessoas em escrever e está cada vez mais aumentando, né? Principalmente porque o meio digital acaba influenciando de uma maneira onde as pessoas acabam cada vez mais escrevendo errado e também se comunicando da forma errada. Então, como que conseguimos corrigir essa parte de gramática? Procurando fontes de referências como livros, né, que são referências onde tem uma escrita correta. Então, quanto mais nós lemos, quanto mais buscamos informações, mais a gramática começa a ficar de uma maneira correta, gravada na nossa mente. Então, só dessa forma você consegue executar, exercer ali a sua atividade, seu cérebro, né, a conseguir a memorizar, e principalmente a parte de gramática correta, como pronuncia, como escreve da maneira correta, porque você vai, quando você tem um hábito de leitura de livros, revistas, ou muitas vezes artigos, né, que pode também ser lidos, tanto de maneira digital, né? Hoje em dia não tem necessidade de ser de maneira impressa. Então, quando você tem fontes de referência que você busca, você consegue ter ali uma gramática correta, uma escrita correta e, consequentemente, você consegue ter um hábito ali de conseguir a correção, né, de algumas falhas aí na parte de gramática sua. Regras importantes. As principais regras, né, para você ter uma imagem, né, onde você consiga ter uma imagem boa dentro da empresa, em relação ao comportamento,
essas regrinhas que eu vou falar, essas 4 regrinhas, são relacionadas a principalmente a parte comportamental, que é como falar, quando falar, quanto falar e quando calar. Então, como falar, a maneira que você vai falar com as pessoas também está relacionado com a comunicação, essa regra. Então, como você vai falar, quais as palavras que você vai usar para falar aquilo que você está querendo passar para aquela equipe, para aquela pessoa, quando você vai falar, ou seja, o momento correto de falar. Porque muitas vezes, da maneira, se você falar num momento inadequado, aquilo que você está falando não vai ser muitas vezes ouvido ou vai ser interpretado da maneira correta. Então, o momento correto de falar também tem que ser observado, tem que ter essa percepção. Quanto falar, ou seja, a quantidade, né? Muitas vezes não tem a necessidade da pessoa falar demais, né? Falar o pouco, mas falar o necessário, falar o que você está querendo passar ali, o que tem que ser feito de uma maneira clara, onde seja compreendida e a pessoa consiga executar da maneira correta. E quando calar, que é quando nós vamos ficar quieto e escutar também o que o nosso colega de trabalho, o nosso superior tem a dizer para nós. Então, isso daí são regras importantes, né? Essas 4 regrinhas são ordens. Espera, você fala, saber o momento certo para falar, saber o quando você vai falar, como você vai falar, e quando também você tem que calar, que é quando você também tem que escutar o que a outra pessoa tem a dizer daquilo que você falou para ela, ou o que muitas vezes ela tem a dizer para você, e aí sim você vai muitas vezes, né, falar ali a sua opinião, o que você tem a dizer. Então, isso daí são sugestões de como nós conseguimos valorizar a imagem aí do profissional dentro do ambiente de trabalho. Se você seguir todas essa regrinha de sugestão, você consegue ter uma imagem aí de um profissional, né, valorizado, onde tem um perfil, né, adequado dentro daí de praticamente qualquer empresa no ambiente de trabalho. Continuando essa parte aí de relacionamento, comportamento, né? Então, a parte de excelência no atendimento telefônico, né? Então, nós vimos a parte de relacionamento interpessoal, como valorizar a sua imagem no ambiente de trabalho e a parte de atendimento telefônico. Hoje em dia, quando a maioria das empresas, né, farmácias, laboratórios, vão atender telefone, sempre tem dicas, né? Então, quando você vai atender o telefone, sempre se identificar o nome da empresa, se identificar o seu nome e sempre cumprimentar a pessoa, bom dia, boa tarde, né? E sempre falar de uma maneira sutil, onde você expresse um ar, né, ali de interesse para você saber o que a pessoa você está recebendo a ligação tem a dizer, né, no caso para a empresa. E sempre, outra coisa importante, é sempre manter o cliente informado de todas as suas ações que você está executando ali, né? Para ele não ficar muitas vezes esperando no telefone sem saber o porquê que está demorando tanto para você responder. Então, é sempre bom, né? Quando você for fazer a parte de atendimento telefônico de qualquer empresa, sempre se identificar, né? Então, bom dia, boa tarde, utilize o nome da empresa, utilize o seu nome para se identificar e sempre mantenha o cliente informado de tudo que você vai estar falando, por que você está demorando, né? O que você está buscando ali no sistema para passar de informação a respeito do que ele te questionou, perguntou, né? Então, sempre é bom sempre deixar o cliente informado para ele, muitas vezes não achar que você está fazendo pouco caso ou deixando ele muito tempo no telefone esperando. Outra coisa importante, por que não dizer um momento, por favor? Essa fase, ela acaba sendo muito corriqueira, né? Então, ela é muito utilizada e acaba surgindo um ar de espera, né? Onde a pessoa vai ficar muito tempo ali esperando e muitas vezes pode gerar várias interpretações da pessoa que vai estar na linha, no telefone, e muitas vezes ela, por mais que seja rápido aquilo que você vai fazer, ela acaba muitas vezes desligando o telefone. Então, essa frase ela não é muito legal a ser utilizada, principalmente quando você vai ter que
fazer alguma coisa, né? Então, é sempre bom, em vez de usar essa frase na hora do atendimento no telefone, você sempre deixar a pessoa esclarecida do que você vai estar realizando. Então, você pega e use, converse com ela o porquê que está demorando ali, muitas vezes, para ela pegar e saber ali, ter a resposta que ela quer na hora do questionamento no telefone. CIPA. Então, a CIPA, nós vimos aí na nossa última aula presencial, que ela tem como objetivo básico, principalmente, fazer com que os empregadores, né, os proprietários e os funcionários, os empregados, trabalhem junto em uma tarefa de prevenir os acidentes de trabalho e melhorar a qualidade do ambiente de trabalho. Então, na realidade, a CIPA, o objetivo básico dela é evitar com que aconteça acidentes de trabalho. Então, ela junta tanto o empregador com os empregados, e os dois trabalham de uma maneira junta, onde eles consigam desenvolver ali parâmetros de prevenção que evite acidentes e melhorar a qualidade do ambiente de trabalho. As principais atribuições aí do CIPA é identificar daí os riscos do processo de trabalho e elaborar um mapa de risco. Então, normalmente, o empregador, os empregados, em conjunto, eles vão conseguir identificar ali quais são os principais riscos do ambiente de trabalho e juntos vão elaborar um mapa de risco com identificações ali por cores e tamanhos que vão expressar o tipo de risco que ali o profissional vai estar exposto naquele ambiente de trabalho. Nesse slide, ele representa daí, né, o mapa de risco com alguns dos principais riscos, né, representados aí no ambiente de trabalho, e eles estão sendo representados por cores e também por tamanhos diferentes, onde o menor significa risco leve e o maior risco elevado. A cor roxa, ela está representando o risco biológico. O risco biológico é o risco relacionado à parte de materiais biológicos, né, onde você pode se infectar com algum material biológico, como sangue, secreções, que são manipuladas ali, principalmente em laboratórios. Aí, o vermelho, nós vamos ter o risco químico, né, que pode ser relacionados a produtos químicos, que podem estar relacionados principalmente com toxicidade. O amarelo está relacionado com o risco ergonômico. O risco ergonômico ele está relacionado com o homem e o ambiente de trabalho, ou seja, levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, movimentos repetitivos, questões postural. Então, tudo isso está relacionado com o risco ergonômico. O azul, ele está representando o risco mecânico. O risco mecânico, principalmente, são relacionados em máquinas, né? em maquinários que podem cortar, amassar, principalmente membros, né? Quando manipulados de uma forma inadequada. O risco verde, ele está representando o risco físico. Então, o risco físico está relacionado com a parte de quente, frio, né? Ambientes onde se encontra ali exposto o funcionário. Então, dependendo do ambiente, muito frio, né? Muita câmera fria, ou ambiente muito quente, né? Como a caldeira. Então, está representando daí o tipo de risco que é o risco físico. Substâncias sujeitas a controle. Então, substâncias sujeitas a controles vai ser o quê? Os medicamentos controlados, né? O que são medicamentos controlados? São os medicamentos que devem ser armazenados em armários ou numa sala fechada, onde somente quem tem acesso é o profissional farmacêutico e os auxiliares que trabalham ali naquele estabelecimento. A substância sujeita a controle, né, no caso de medicamentos controlados, por que elas têm que ter todas essas exigências? Porque são medicamentos que podem causar dependências físicas, psíquicas e motoras, ou seja, a pessoa pode ter alterações motoras, dependências físicas, psíquicas
e aí ter problemas sérios e muitas vezes levar até o óbito quando usado de maneira inadequada. Então, por isso essas substâncias todas devem ser vendidas somente com a apresentação de receitas especiais, né? Receitas de acordo com a classificação de medicamento ali que vai ser dispensados. E esses medicamentos não devem ser comercializados sem o receituários e somente quem tem acesso a esses medicamentos são os profissionais que trabalham no estabelecimento, que têm o acesso. Normalmente esses medicamentos, a vigilância sanitária, né, ela exige ali um relatório onde você faz o controle de entrada e saída desses medicamentos e ali são expostos ali como que estão, quem que são os médicos que estão fazendo as prescrições desses medicamentos e para quem saiu, foi vendido esses medicamentos. Então, todas essas informações vai ter ali no receituário do paciente e tem que ser preenchido ali tanto na parte quando você fazer a venda, a saída desse medicamento do estoque. Então, pessoal, então a gente viu aí as principais temas, né, que foram abordados aí nas nossas primeiras aulas aí, e a gente viu um pouquinho a diferença básica em drogaria e farmácia, qual que é atribuições, principalmente na farmácia de manipulação, quais os produtos que vão ser produzidos, alguma parte relacionada à parte comportamental, relacionamento interpessoal, valorização profissional, medicamentos controlados, que são, né, CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, que evita o acidente de trabalho. Então, todos esses temas abordados que nós vimos hoje foram temas que nós abordamos aí nas nossas primeiras aulas presenciais do curso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, essa aula foi só para vocês dar uma revisão, né, uma refrescada aí na memória de vocês, que provavelmente aí logo, logo já estaremos de volta e vamos ter a nossa primeira aula, né, novamente presencial aí com todas as medidas necessárias aí para a gente conseguir aí ter uma aula legal e que a gente não exponha o risco aí, principalmente de contágio da doença para os alunos e também, né, no caso profissional aí que vai estar dando aula, certo? Então, obrigada a todos e ótima semana a vocês e até semana que vem. Abraços.